Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental no direito sucessório, os efeitos da renúncia à herança e o papel da sobrepartilha diante do surgimento de bens após a partilha. Você sabia que, de acordo com a legislação brasileira, a renúncia à herança é um ato considerado irrevogável e total e que, mesmo que novos bens sejam descobertos depois do inventário, o herdeiro que renunciou não pode mais reivindicá-los? Esse entendimento tem sido reafirmado em diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que vem consolidando jurisprudência sobre os limites da renúncia, a legitimidade dos herdeiros e o alcance da sobrepartilha. Mas, afinal, o que diz a lei sobre esse tema? Como a jurisprudência tem se posicionado? Para responder essas questões, eu converso agora com a especialista em Direito de Família, Carla Kobayashi. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Obrigada, Tiago. É um prazer imenso estar aqui e vamos conversar. Doutora, para começar então, explica pra gente quais são os principais efeitos jurídicos da renúncia à herança, segundo o Código Civil e a jurisprudência já consolidada aí nos tribunais. Então, a renúncia, ela é um direito. Você recebe a sua herança, mas você pode exercer esse direito ou você pode renunciar a esse direito. Então, não é uma obrigação, né? É um direito. A partir do momento que você resolve não aceitar, você renuncia, isso é preciso ser feito de forma expressa, tá? Por escritura pública, e a partir desse momento, você perde aquele direito. É como se você nunca tivesse tido direito à herança. É como se não tivesse existido aquele fato jurídico para você. Então, essa é a maior consequência da renúncia, né, que muitas pessoas não têm noção da amplitude. E por que a renúncia ela é considerada um ato irrevogável, indivisível no ordenamento jurídico brasileiro? Há fundamentos históricos ou práticos para isso? É porque que acontece? A renúncia é como se nunca tivesse existido, né? Inclusive, os efeitos é o que a gente chama de ex tunc, quer dizer, desde sempre. O direito à herança, ele vem se consolidando ao longo da história para ser uma sucessão, como o nome mesmo diz. É para que não haja quebra de patrimônio, de transferência de patrimônio. A partir do momento que você diz, eu não quero essa herança, você precisa passar essa herança para os outros herdeiros. Então, na verdade, você deixa de ter aquela sucessão e a herança ela continua sucedendo para que as outras pessoas, na sucessão hereditária, exerçam aquele direito por você. E uma vez passado, aquela propriedade já não é sua, não há como você reivindicá-la novamente. Uma coisa que já não é sua. Então, o efeito prático mais forte é esse. Ela não é mais sua. Não tem como você reivindicar algo que não te pertence mais, como se nunca tivesse existido. É uma coisa muito maior. Por quê? Porque a sucessão ela deve ser ininterrupta. Se você abriu mão, foi para outra pessoa de forma ininterrupta e continua. É muito importante também ressaltar que quando você renuncia para os outros herdeiros, na mesma linha de sucessão. Então, se você tem netos ou filhos, eles não serão beneficiados. Tá, então se eu rejeito a herança que vem dos meus pais, meus filhos, meus netos, não tem mais. Quebrou a cadeia ali. Quebrou a cadeia, okay. Exatamente. O seu quinhão será retransmitido para os outros herdeiros. No caso, se forem 3 irmãos, você renunciando, haverá a repartilha, digamos assim, para os outros 2. E vai seguir a vida. Os seus herdeiros também perderão. Por quê? Porque é como se você nunca tivesse sido herdeiro. Doutora Carla, a jurisprudência admite algum tipo de limitação ou condição na renúncia da herança, como aceitar, por exemplo, parte dos bens ou subordinar a decisão a eventos futuros? Há essa possibilidade? Não. Você renuncia totalmente. O que existe e muitas pessoas confundem é a cessão de direitos. A cessão de direitos, você pode escolher a totalidade, como você pode escolher bens específicos.
E aí indicar a pessoa a qual você quer que se beneficie daquela cessão. Aí pode ser onerosa ou gratuita, enfim, é um outro instituto. Mas, quando há renúncia, você renuncia da totalidade. É um bolo, digamos assim. Você pega o bolo e entrega para outra pessoa e você não vai mais comer dele. Vai para outra festa. Acabou. Acabou. Ok. E como que o direito trata a situação em que surgem bens ou direitos desconhecidos após a partilha? A sobrepartilha, ela permite reabrir discussões sucessórias nesses casos ou não? Não. Inclusive, há um julgado bem recente do STJ nesse sentido, em que ele reafirmou o que a lei já expressa. Quando você renuncia completamente e é irrevogável. Então, você não pode, mas esse bem eu não sabia, não, esse eu quero. Não, porque você não renuncia ao bem, né? Como a gente falou, você renuncia ao todo. Ao direito. Ao direito. Você perde o direito. Logo, não há o que se falar em sobrepartilha de um direito que você não tem mais. Não tem o que se falar nesse sentido. E aí a jurisprudência confirmou o que a lei já expressa. E em que situações os efeitos de uma renúncia podem ser questionados por terceiros, como credores ou massas falidas, por exemplo? É claro que quando você renuncia, você não pode ser devedor. Por quê? Porque quando você renuncia e tem credores de um débito em que você é devedor, você renunciou, mas eles não. Eles querem receber. Eles podem se habilitar no inventário e pedir para que aquele crédito a qual eles têm direito seja revertido para eles. Você continua renunciando, mas eles têm direito àquele crédito. No valor do crédito, né, devido. Se você tinha direito a 1.000, você deve 100, só os 100. Os outros 900 será repassado para os herdeiros. Ou seja, tem a quebra da cadeia aí para os herdeiros, filhos, netos, mas não há essa quebra para os credores, né? Para evitar fraude. Renúncia de má-fé, fraude, claro, né? Claro, exato. É para evitar fraude de execução, fraude a credores, né? Então, neste caso, os credores podem se habilitar e ficar à espera da partilha. Partilhou, aquele valor devido é repassado aos credores e se houver restante, partilhado entre os demais, como na renúncia normal, né? Ok. Exatamente para evitar esse tipo de situação de fraude em que você tem esse direito e quer abrir mão em desfavor da pessoa que você deve. Ok. E como que o STJ tem interpretado o alcance da sentença de sobrepartilha em relação a pessoas que não participaram diretamente do processo? Então, assim como em qualquer decisão e sentença em que terceiros não foram envolvidos, né, não participaram, na sentença de partilha de herança não seria diferente, tampouco na sobrepartilha, né? Então, se há terceiros interessados, por exemplo, um credor, né, que na época da partilha não era credor, mas veio a sobrepartilha em que ele é credor, ele pode, sim, ser habilitado pelo mesmo motivo. Agora, uma dúvida. Eu, como filho, por exemplo, meu pai renunciando uma herança do avô, eu, como filho, posso intervir para tentar impedir essa renúncia dele ou não? Não. Isso é um direito personalíssimo? É um direito personalíssimo. Ok. Você pode. Inclusive, eu outro dia vi um artigo nesse sentido, em que o pai renunciou e o filho estava discutindo essa questão. E aí é o famoso désolé do direito, da expressão francesa, você ficou sem. Você que lute para ter o seu. Porque essa parte, não. Ok. E qual que é a relevância do artigo 1812 do Código Civil na construção da jurisprudência sobre a renúncia e a aceitação da herança? Essa questão, né, de que é irrevogável. Uma vez que você aceita, você não pode renunciar. E a aceitação, ela pode ser tácita, inclusive. Se você fez vários atos no sentido de que você aceitava, fez uma procuração para que o advogado desse entrada numa ação, né? Ou você pagou um IPTU de um bem, né? Que era da herança, enfim, qualquer ato ativo sobre a sua aceitação da herança, você aceitou, não tem como renunciar.
A mesma maneira, se você renuncia. Você renunciou, você pode falar, não, veja bem. Não tem veja bem. Você foi ao cartório, fez uma escritura pública de renúncia, você não pode mais voltar E essa atrás. renúncia pode ser feita a qualquer momento, né? Mesmo que haja um histórico aí de que eu estava pagando IPTU de um imóvel que seria de herança meu, mas no momento que eu fizer a renúncia... A partir do momento que há o falecimento da pessoa, você faz a renúncia, acabou. E que critérios os tribunais superiores utilizam para definir a legitimidade ativa em ações que envolvem bens descobertos posteriormente à partilha? Os legítimos são os mesmos. Os herdeiros necessários. Os legatários não, né? Porque os legatários, eles já foram contemplados no testamento. Então, com certeza, não seria o caso de um bem posterior, né? Porque tem que estar expresso no testamento. Agora, os herdeiros necessários, eles são os legítimos. E para a gente fechar aqui, quais orientações daria aí para advogados, para herdeiros, sobre os riscos e as implicações legais de uma renúncia, especialmente em patrimônios com potencial para descobertas futuras? Eu sempre falo muito com os herdeiros, especialmente, em relação à renúncia e cessão de direitos. Mas renúncia é um ato muito sério. Como a gente conversou aqui, ele é um ato irrevogável. E quando você renuncia, volta para o bolo, né? Volta para o montante total. E vai ser distribuído pelos outros herdeiros. Então, é como se você nunca tivesse herdado aquilo. É natural que se faça muito isso em favor da mãe. Mas isso é erradíssimo, porque a mãe nem herdeira é normalmente. Mãe e pai, né? A mãe e pai normalmente é meeiro. E aí, não sendo herdeiro, não vai para ele. Então vai para o Estado. Se todos os filhos renunciam, não vai para a mãe, vai para o Estado. Então isso é muito sério. E você não pode voltar atrás. Então o advogado, ele precisa ter muito conhecimento em relação ao direito sucessório. Porque é uma coisa muito séria. E os herdeiros precisam ser muito bem informados. Em caso de você quer ceder, você faça uma cessão de crédito. Qual é a implicação? A implicação é a questão tributária. Vai pagar 2 vezes o imposto, né? Mas se você pensar que você vai, de qualquer maneira, pagar o imposto 2 vezes, porque você é herdeiro daquela pessoa. Então, você vai... se ela receber, depois quando ela morrer, você vai pagar de novo. Então, essa é uma matemática um pouco burra, né? É claro que, eventualmente, você renuncia se você não quer deixar aquela herança para os seus herdeiros. Aí é caso de renúncia, né? Se você realmente não quer deixar a herança que você recebe para os seus herdeiros, aí eu já, inclusive, orientei um cliente nesse sentido. Ele falou, eu não quero deixar nada. Eu falei, então, entenda, é um ato irrevogável, mas se você realmente não quer, você pode renunciar. Ok, doutora Carla Kobayashi, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, foi um prazer. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço desde já pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.